Fala, Dev. No vídeo de hoje a gente continua com nosso curso de Flutter para iniciantes. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os widgets. Então, não sai daí, roda a vinheta. Show de bola. Então, só o recadinho básico. Aqui embaixo tem o link para o Dart Week. Então, não vai perder o nosso Dart Week. Vai ser só para inscritos, tá? Dessa vez eu não vou ter como abrir para não inscritos, como eu fiz da outra vez, liberando o link direto do vídeo, porque vai ser feito dentro da plataforma. Então, você para entrar na plataforma vai precisar do e-mail que você se cadastrou. Você vai poder se cadastrar ali na hora, mas se você já tem cadastrado, ele já vai entrar mais rápido e você vai precisar confirmar esse e-mail. Então, se você não receber o e-mail de confirmação, me avisa, me manda um direct, me manda alguma forma aí que eu reenvio o e-mail para você, tá bom? Então, esse é o recadinho básico. Aqui embaixo também tem a parte da pesquisa. Então, se você gosta do meu canal, gosta dos vídeos que eu estou trazendo, tem uma pesquisa rápida ali sobre o meu canal como um todo, tá? E não se esqueça que na sexta-feira a gente tem lá o projeto novo, que é o Café com Raman. Então, não vai perder a sexta-feira às 14 horas. Acho que eu vou fazer às 14 horas, tá bom? Mas eu vou avisando pelas redes sociais. Então, vai lá e me segue lá no Instagram também, ok? Então, legal. No vídeo anterior você viu toda a estrutura de como trabalhar, a estrutura de pastas e tudo mais, os arquivos e tudo. E nesse vídeo de hoje você vai ver a criação de um projeto e vou entrar um pouquinho mais de detalhes do que são os widgets e de alguns widgets principais e componentes do tipo stateless e stateful. Então, bora lá pro código. Legal, então estamos aqui com o Visual Studio Code aberto, tá? Eu vou abrir, estou com o emulador aqui também aberto, deixa eu só ajeitar aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo projeto. Lembra lá na nossa primeira aula como se cria um novo projeto? Então nós vamos criar ele aqui pelo próprio Visual Studio Code. Então vai ser Flutter e curso iniciantes widgets. Ok? Vou criar ele aqui dentro da minha pastinha, projetos, Flutter iniciante. Deixa ele criar o nosso projeto aqui. Está criando como Android Language Java, Android X, iOS, como Objective-C e tudo mais. Está criando o nosso projeto aqui. Legal. Terminou de compilar aqui. Então, vou remover tudo isso aqui e a gente vai começar aqui do zero. Ok? Então, toda aplicação Flutter se inicia dessa forma. Você tem um arquivo .lib, dentro da pasta lib, o arquivo .main.dart. Tá? Esse arquivo vai ter um método de execução base, que é o main, e ele roda o run app, que é de lá do material. Tá? Esse é o cara que vai inicializar a sua aplicação. Tá? Então, dessa forma, essa é a primeira função que tem que ser chamada sempre que o arquivo o aplicativo é startado. E aqui é quem é a página, vamos dizer assim, que ele vai mandar executar, ok? Então, nós vamos criar aqui uma página chamada homepage.dart, ok? Essa página vai ser a nossa primeira página criada dentro do Flutter, tá? E a gente vai criar ela como nós vamos ver o nosso primeiro tipo de componente, tá? Tudo dentro só para explicar um pouquinho para vocês, tudo dentro do Flutter ele é um widget, tá? O que seria um widget? O widget é tudo. Tá? É um componente. Pensa assim, ele foi baseado nas estruturas do React, certo? Dos Virtual DOM e tudo mais que existe lá no React. Se você não conhece nada de React, também não está perdendo nada nesse sentido. Ele foi baseado nessas estruturas. Então, ele pensa no Flutter como se ele fosse como posso dizer, um Lego, onde você encaixa e cada pecinha desse Lego é um widget diferente. Tá? E você encaixa um no outro para formar as estruturas que você quer, vamos dizer assim. Tá? Antes mesmo de começar a criação aqui, eu vou abrir aqui a página do flutter.dev. Então, esse aqui é um cara que você deveria se acostumar a olhar, tá? Porque você vai olhar a documentação dele.
Então aqui em Docs, tá? Nós vamos entrar na estrutura da documentação do Flutter. Aqui você tem Get Started, onde você tem a parte de instalação, que a gente já viu um pouquinho lá atrás, outras plataformas, parte de web, o que você quiser, vamos dizer assim, dar uma olhada, alguns exemplos, mas isso aqui para quem está começando ainda é meio um passo a mais, tá? E a gente tem que entrar aqui nessa parte de User Interfaces. Dentro de User Interfaces, nós temos aqui várias estruturas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos introduções a widgets, tá? Aqui ele vai te explicar direitinho o que é um widget, os widgets base, tá? Que eu vou explicar tudo isso aqui para você, não se preocupa, tá? Mas é aqui, por aqui que você deveria começar. Tá? E aí aqui dentro, na parte de documentação mesmo na raiz, você tem um catálogo de widgets. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui dentro você tem vários tipos de widgets. Widgets, existem dois tipos base para você trabalhar, tá? São widgets onde ele tem algum comportamento na tela, onde ele apresenta alguma coisa na tela, e tem widgets, são widgets de layout, onde ele muda um comportamento. Tá? Então vamos entrar aqui, por exemplo, no widget de layout. Nesse widget de layout você tem, por exemplo, o align, você tem, por exemplo, um center, certo? Um container. Ele faz o quê? O center desenha alguma coisa na tela? Não, ele não desenha nada na tela, ele centraliza outro componente, ele centraliza outro widget. Então pensa que você tem dentro das estruturas dois tipos base de widgets. Você tem os widgets de apresentação, onde ele apresenta alguma coisa na tela, tipo um texto na tela, esse vai apresentar alguma coisa, e tem os widgets de layout, que são os widgets de comportamento, tá? Então aqui você tem dois tipos de widgets de comportamento, o single child, onde ele não tem, ele tem um único filho, e você tem os multiple childs, tá? É onde você tem uma lista de filhos. Tá? Basicamente isso, entenda como isso. Você tem esses dois tipos de widgets dentro do seu projeto, ok? Voltando aqui para dentro do Flutter. Dentro do Flutter, nós temos, além dos widgets, nós temos as nossas pages, as nossas screens, as nossas páginas, como você preferir chamar ela, ok? Aqui eu particularmente gosto de chamar de page. Então aqui dentro do page nós temos que definir uma classe de que seria a nossa página, o que vai carregar a página aqui dentro do nosso emulador. Tá? Quando eu startar a minha aplicação. Então, essa página, ela obrigatoriamente, ela tem que estender um tipo de componente, que é para dizer que ela vai ser um widget. Então, uma página também é um widget. Então, quase tudo dentro do Flutter é um widget. Tá? A grande maioria das coisas que nós vamos construir vai ser um widget, ok? Então, vamos construir a nossa primeira classe, o nosso primeiro widget. Então, vai ser um home page, tá? Por padrão, você deve utilizar sempre o valor para criação de classes, o camel case, com as primeiras letras maiúsculas, ok? Aqui dentro do arquivo, sempre separado por underline, tudo em minúsculo. Isso é padrão Dart, ok? Não traga padrões de outras linguagens para dentro do Dart, tá? Não é legal. Se eu fosse no Java, por exemplo, essa classe se chamaria dessa forma. Quer ver? Ó? Home page, da mesma forma que está sendo colocado lá. Se for no JavaScript, poderia ser home page, assim, ou underline também, depende de como você programa em JavaScript, certo? Então, a ideia não é trazer outras linguagens para dentro do Dart. No Dart, essa é assim que se cria um arquivo, ok? Então, aqui, home page, temos a nossa classe aqui. Porém, essa classe aqui não pode ser não é um widget. Por quê? Porque ela não estende ninguém. E para ela ser um widget, ela tem que estender um cara que chama stateless widget. Ok? Então, isso aqui quer dizer que é um widget. Pensa inicialmente só dessa forma, tá? Ele vai me obrigar a implementar um único cara, que é o build. Tá? Esse build é o cara que ele vai rodar para construir a nossa tela, o nosso widget, ok? E o que seria um stateless widget? Um stateless widget, ele nada mais é do que um componente ou uma classe onde ela tem o seu conteúdo, vamos dizer assim, o seu conteúdo estático. Quando eu digo estático, é imutável, ok? Então aqui tudo que está dentro dessa página, depois que ela for buildada, ela não poderá ser alterada, ok?
Vamos lá. Se você já conhece um pouco de Flutter, você sabe que existe o gerência de estado, que você pode colocar um pacote que gerencia estado como um block, como um MobX ou como um provider, onde você pode criar um stateless component e ele consegue atualizar um estado. Mas isso aí é de outra história, um pouco bem mais avançado. Não se preocupe inicialmente com isso, tá? Porque eu vou explicar exatamente uma questão. Um widget, para ele ser remontado lá na parte de gerência de estado, só tentando adiantar um pouquinho de spoiler para vocês, para ele ser remontado, o próprio Flutter faz o quê? Ele destrói o componente e cria novamente. Então todo componente ele é imutável, entre aspas. Sempre quando ele é marcado como sujo, como alterado, tá? Ele desmonta, ele descarta o widget anterior e cria um novo, mesmo ele sendo stateless ou ele sendo stateful component, que é o segundo componente que a gente vai ver. Mas inicialmente vamos ver esse aqui, tá? Então ele estendendo stateless component, nós vamos adicionar esse cara aqui dentro. Então home page, ok? Então, aqui no nosso stateless component, no nosso run, aqui obrigatoriamente tem que ser um widget, tá? Se eu não colocar um widget aqui, ele não vai me permitir, tá? Aqui, ó, ele não é assinado, não é um parâmetro do tipo widget, então eu obrigatoriamente preciso que ele seja um widget aqui, tá? E aí aqui nós vamos retornar os nossos widgets, outros widgets que seriam os caras, as pecinhas do Lego que vão montar a nossa página, ok? Então, essa página aqui, obrigatoriamente, a gente precisa ter, a nossa primeira página, vamos dizer assim, ela precisa ter uma estrutura de componente, tá? Então, o primeiro componente que tem que ser retornado aqui dentro, ser o primeiro cara, ele precisa implementar um cara que chama Material App. Tá? Esse cara aqui, ele é um widget, ó, ele é um stateful widget, então você vê, tudo é um widget, tá? E aí aqui eu defino quem é a minha home page, que é a minha página principal. Então, voltando aqui só para a gente recapitular, a nossa primeira classe que entra aqui dentro do Run App precisa obrigatoriamente ser um Material App. Tá? Por quê? Porque se ele não for um Material App, ele não vai conseguir montar a estrutura que o Flutter precisa para montar a sua página. Tá? Então, esse cara aqui no Run App sempre vai ser um Material App. Ok? Então, pensa que você vai colocar esse widget aqui, é o primeiro que você conhece. Dentro dele você tem N ações que você pode colocar aqui. Aqui você pode alterar tema, aqui você pode alterar, fazer dark mode, um monte de coisa. Mas não vem ao caso agora, a gente não vai entender de Material App, a gente vai entender com ele um pouquinho lá na frente, tá? Em outras aulas. Aqui só pensa em entender que ele está indo, aqui eu vou dizer quem é a minha home page. Então, o Material App, minha home page vai ser esse cara aqui, que é um widget homepage, ok? Legal. Então, esse cara aqui, agora nós vamos falar do nosso primeiro componente, nosso primeiro widget. O projeto, se eu subir esse cara aqui, só vou retornar aqui, ó, return um text, que é o nosso primeiro cara, vamos dizer assim, text. Aqui o text é auto, ele mesmo já se diz o que ele é. Então ele simplesmente printa um texto. Então, Rodrigo Raman, ok? Vou startar isso aqui para você entender como isso aqui vai funcionar. Veja aqui como que vai ficar essa nossa tela. Opa, estou startando no cara errado. Deixa eu startar, não estou startando no iPad, no meu iPhone, que é esse cara que está aqui. Startar o nosso projeto. Legal, startou a nossa aplicação aqui e veja que bonito que ficou. Uma tela preta com um nome, com uns underline aqui marcando ela, tá? Por que isso aqui? Porque a nossa estrutura, nossa página, está sem o alicerce, sem a estrutura que uma página precisa ter, tá? E quem dá esse alicerce é um widget chamado scaffold. Okay? Esse é o cara que vai dar o alicerce para nossa página. Ele é o scaffold, andaime, ele fala andaime, mas é o alicerce da nossa estrutura. Então, nossa página, toda página precisa iniciar
com um scaffold, ok? Então esse é o elemento principal que é o alicerce da nossa página, como se fosse o alicerce do nosso prédio, tá? Então é ele que estrutura a nossa página. E aí dentro dele você tem aqui N atributos dentro desse cara. Então o scaffold é uma classe como qualquer outro widget, tá? Então todos os widgets você vai ver que eles têm muitos atributos, ok? Vamos pegar esse cara aqui, ó, scaffold. Vamos pegar aqui o scaffold, cadê ele aqui? Vamos achar ele aqui. O scaffold ele fica dentro de Basics, se eu não me engano. Scaffold. Então aqui, ó, o scaffold. Veja que aqui ele tem uma infinidade de atributos. Quer ver? Aqui, ó. App bar, bottom app bar, quer ver? Ó, app bar, background e tudo mais. Ó, veja quantos atributos quantos atributos propriedades, vamos dizer assim, né? O scaffold tem dentro dele. Então ele tem uma quantidade grande, cada um deles é para uma coisa, ok? Então, todo widget, ele obrigatoriamente tem um monte de atributos. Então é interessante você que está iniciando, vamos dizer assim, tente entender alguns deles, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui, o scaffold, nós podemos adicionar um app bar. Tá? E o widget é app bar. O app bar, o que ele é? Ele nada mais é do que a nossa parte de cima aqui de todo o aplicativo. Tá? Alguns aplicativos têm, outros não têm, mas o app bar é onde fica a barra principal do nosso aplicativo. Tá? E o app bar ele é composto, deixa eu até tirar um print aqui, só para vocês entenderem. Ele é composto por duas partes, ok? Ele é composto por uma status bar, que fica aqui em cima, tá? E a nossa queridíssima app bar. Vou colocar aqui em azul, sei lá. E a nossa app bar. Então nós temos aqui duas partes do nosso app bar. Ok? Porém, essa parte de cima aqui nós não temos muito controle, principalmente no Android, que fica aparecendo aquele cinza, aquela imagenzinha na cor que você tá, mas meio acinzentada, tá? Mas o app bar nós temos como trabalhar ele, ok? Então o app bar, ó, tem N atributos e propriedades aqui dentro também. Uma delas que nós temos é um title, certo? Que é o título da nossa app bar. E esse título, ele espera retornar, ó, ele espera que seja, vamos parar aqui, um widget. Então, eu posso retornar qualquer widget aqui. Então, o widget que a gente vai retornar é aquele que a gente tinha visto, o text, tá? O widget text, ele tem obrigatoriamente o primeiro atributo como sendo obrigatório, que é o valor, que um texto não pode existir sem uma string, certo? Então, o primeiro atributo que a gente tem que passar aqui, ele é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui Rodrigo Raman, tá? Veja que ele já compilou, né? Já fez o hot reload e ele já printou aqui em cima o Rodrigo Raman, certo? Um outro atributo que nós temos aqui é o drawable. Opa, não é do app bar não. Aqui dentro do scaffold é o drawable. O que é o drawable? Você deve conhecer, se você é drawer, né? Se você é o cara de Android, se você utiliza Android, você conhece o menuzinho hambúrguer que eu falo, mas é um menuzinho de 3 barras aqui, que ele faz o quê? Ele te dá N opções aqui. Então, dentro desse drawer, você implementa o menu da forma que você fazer. A gente vai ver implementação de drawer, a gente vai ver esse componente, a gente vai ver cada um desses componentes com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, tá? Aqui eu estou dando uma introdução para você, ok? E nós temos aqui também, dentro do da nossa app bar agora, nós temos as actions. O que seriam as actions? Seriam o cara que fica do lado de cá, né? Você já deve ter usado aplicativos onde tem um menuzinho de hambúrguer aqui e às vezes tem um maisinho, uma lupinha ou qualquer outra coisa desse lado de cá. E esse lado de cá nada mais é do que as actions, ok? E aqui dentro das actions nós podemos colocar também qualquer widget, tá? Então eu posso colocar um xizinho aqui, ó. Ele vai colocar, tá feio aqui em cima, bem aqui em cima, ó. Mas temos um xizinho aqui, tá vendo? Ó? Aqui, bem para cima aqui.
E aí, para ficar um pouquinho melhor esse cara, nós podemos utilizar o nosso primeiro componente de layout. O que é um componente de layout? É aquele componente que não apresenta em tela, mas ele te dá alguma coisa, certo? Vamos adicionar aqui, vamos dar um Ctrl X aqui, vamos adicionar um center, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar legalzinho como a gente imagina. Ó, e veja que ele já centralizou agora o nosso xzinho aqui, ó, né? Eu poderia colocar vários x aqui para ficar mais bonitinho, aparecer mais aqui, ó. Tá vendo? Então nós temos aqui do lado de cá. Então cada um desses caras aqui vai ser um array, tá vendo? Então ele recebe mais que um, então ele vai poder ter vários filhos. Ah, então nós temos aqui ó, o x e o y, tá? Então, dessa forma, nós trabalhamos com a nossa app bar. E cada um desses componentes aqui, ele é responsável por alguma coisa. Então, o texto por printar um texto, o app bar por fazer a app bar, o scaffold por dar a estrutura da nossa página e o center, vamos dizer assim, é o nosso componente de layout, onde ele centraliza um outro widget. Então, ele é responsável somente por movimentar o widget que ele está envolvendo, né, para o centro. É a única utilidade dele. Tá? Não sei se você percebeu, mas toda vez que eu coloco um widget, coloco alguma coisa, sempre tem uma vírgula aqui no final. Tá? Por que dessa vírgula? Veja só, se eu mandar formatar a página, veja o que ele vai fazer. Ele automaticamente, o Flutter, o VS Code, o Android Studio, ele quebra esse cara numa linha, então fica mais visivelmente melhor para, se eu arrancar essa vírgula daqui, ó, ele vai ficar tudo dentro de uma linha. Então você vai ver muitos programas, sempre quando o cara está programando em Flutter, ele coloca, sempre tem uma vírgula a mais aqui no final, tá? Nesse cara aqui também, nós teríamos uma vírgula aqui se eu tivesse outro componente e assim por diante. Então eu posso, você vai ver muito disso. Então aqui no text, por exemplo, eu coloco uma vírgula aqui para ele quebrar, certo? E aí eu posso mudar o estilo desse texto, tá? E como que eu mudo esse estilo? Com a tag style. Tá? Então, o Flutter ele é muito intuitivo. Se você pode, testando, você consegue pegar a manha muito fácil dessas estruturas. Então, você tem sempre as mesmas estruturas, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho que colocar um text style, certo? Eu vou colocar a color do meu texto de uma outra cor. E o Flutter nos dá também algumas constantes, alguns atalhos, né? Então aqui, para mudar a cor de um texto, eu adiciono um text style, certo? Coloco aqui como color e dentro do color eu coloco a cor que eu quero. E como que eu coloco cor aqui? Existe uma constante chamada colors, tá? E dentro dessa constante, que é uma classe, na verdade, né? Ele tem várias constantes aqui dentro. Então, tem a constante de black não sei das quantas, todas as cores, vamos dizer assim, RGBs, né? Básicas, as cores base, você tem aqui dentro dessa classe, tá? Então, aqui eu vou colocar um red. Pronto, ó. Red, para ele ficar vermelhinho. E veja que ele já ficou horrível, mas ficou vermelhinho aqui. Ficou aparecendo bonitinho, entre aspas ali. Então ele te dá essa possibilidade. Nós vamos ver como trabalhar com cores também, mais lá na frente, como você customizar a sua cor. Ó, e veja aqui, ó, eu tenho color e eu coloquei uma vírgula no final. Por quê? Porque aqui eu posso colocar outras coisas. Eu posso colocar um font size, por exemplo, para 30, fazer uma letra gigantona. Tá? Então você tem aqui N atributos também. Então esse cara aqui não é um widget. Esse cara é outra coisa. Então por isso que eu falei que quase tudo é um widget. Tá? Existem outras classes que não são widgets, mas são auxiliares. Como no caso do text style, que ela muda o comportamento ou muda a forma que o texto é impresso dentro de um text. Ok? Então esses são os componentes base que você tem aqui. Ok? E dentro do scaffold você vai ter o último componente, o último tag que você precisa colocar. Tem outras, um monte de outras, então posso colocar até um end drawer aqui, ó, tá? Drawer, que aí ele vai colocar um drawer dos dois lados, ó. Aí eu tenho que tirar as actions, eu acho que, se eu não me engano, ele não funciona se tiver action. Se eu comentar as actions aqui, ó, eu vou ter como vindo daqui e vindo daqui. Então quem vem do nativo sabe como é chato você construir um drawer. Certo? Então, dessa vez, como que o Flutter facilita muito a nossa vida com esses widgets assim, já prontos, bonitinhos, tá? E o último, que é o cara que a gente tem colocado dentro do nosso scaffold, né, do nosso alicerce, é o quê? A única coisa que falta aqui, o que falta eu preencher? O corpo, certo? Então, aqui dentro do body,
eu posso colocar um text. Vou colocar um text, depois a gente vai falar do container. Teste. Tá? E veja que aqui ele começa a printar o nosso corpo, ok? Só que eu quero que esse texto aqui fique centralizado. Como que eu colocaria? Simples, vou envolver esse cara com o center. E aí a gente pode utilizar o Visual Studio Code ao nosso favor, tá? Se eu vir aqui dentro do text e apertar na lupinha aqui, você tem as opções de envolver o seu elemento, tá? Então eu quero envolver ele com um center e veja que ele vai jogar o meu cara aqui para o center. Por quê? O body é a página inteira, certo? Ele center usa o tamanho inteiro da página, então ele vai colocar esse cara aqui no centro, tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia, em vez de envolver ele num center, eu poderia envolver ele dentro de um container. Container também é um widget de layout, entre aspas, porque você pode fazer com que ele printe coisas na tela. Tá? Porém, ele é um widget de layout. Pensa no container, para quem veio do web, como se fosse o div. Tá? O div nada mais é do que um cara que não aparece na tela, mas ele tem lá o espaço dele para você colocar tags dentro, para você centralizar, colocar tamanho e tudo mais. E a mesma coisa a gente pode colocar aqui. Eu quero que ele tenha 200 e que tenha um weight de 200. Ok? Apareceu alguma coisa aqui? Não fez mudança nenhuma nesse cara. Porém, eu posso colocar um color nele. Colors.black, por exemplo. E aí, ele vai... Black, o texto também é black, né? Eu vou colocar green, por exemplo, verdinho. Ó, e veja que ele fez um quadrado 200 por 200. Tá? Então aqui nós temos também a parte o decoration, para colocar borda, para colocar um monte de outras coisas. Então vai ter uma infinidade aqui de atributos para você compor o seu layout. E é assim que a gente vai fazendo, você vai compondo o seu layout de uma forma que ele vai ficando como você espera. Né? Então eu quero colocar um container, eu quero esse cara centralizado dentro do container. Tudo bem, eu envolvo esse cara com um center, ele vai centralizar o meu texto dentro desse espaço desse container aqui. Tá? Então dessa forma você vai montando, por isso que eu disse um Lego, você vai montando pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, até você conseguir chegar no layout que você quer, ok? Um outro widget que a gente tem aqui, que aí a gente começa a falar, entrar naqueles widgets de múltiplos filhos, né? Até agora aqui você viu só widgets de um único filho, tirando a parte de actions aqui, que tem mais, pode receber mais do que um filho, tá? Então você vai ver sempre um container tem um filho, center tem um filho, text não tem filho. Ok, ele já é um texto de print, né? Ele é um texto, então ele não pode ter filho. Porém, a gente tem um outro cara aqui, para quando a gente quer colocar mais de um widget dentro da nossa página, e esse cara se chama column e row, cada um deles já dizendo qual é a estrutura que ele tem. Um é colunas e o outro são linhas, certo? Então assim, eu posso envolver esse cara aqui com um column, com o Alt Enter no meu caso, na minha máquina, no Mac. Por quê? Porque eu estou utilizando os atalhos do Android Studio, tá? Então eu busquei aqui na Extensions o IntelliJ Key Bind. Então eu estou utilizando na minha máquina, no VS Code, os atalhos do Visual Studio, do Android Studio. Por quê? Porque eu vim do Java, do IntelliJ, uso muito tempo, então estou mais acostumado com esse cara. Então se você instalar um IntelliJ IDEA Keybinds, você consegue usar os atalhos do Android Studio dentro do Visual Studio Code. Tá? E já que a gente está falando de extensão, eu tenho também a minha extensão. Se você procurar por Rodrigo Raman ou Flutter Dart Utilities, eu tenho a minha extensão que tem um monte de coisa aqui. Se você quiser instalar ela para trabalhar, você vai ver algumas coisas eu vou dizendo conforme eu vou usando nos vídeos, eu vou mostrando ela. Então você já consegue ver. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela quando ela estiver mais madura com várias coisas aqui, ok? Então só porque a gente já está falando de alguns plugins. Okay? Então, desse cara aqui, Alt Enter ou clicando aqui na lampadinha, columns, vou envolver com columns. Então, ele vai agora não tem child, ele tem children's, ok? Porque ele pode ter mais que um. Tendo mais que um aqui, eu posso colocar vários textos e veja que ele vai colocar vários textinhos aqui. Só que aconteceu agora, ele não colocou no centro. Por quê? Porque a column, ele não estica ela no tamanho todo do meu container. Ele vai utilizar somente o espaço que ele precisa,
Tá? E para isso, para alterar esse comportamento, nós temos algumas tags aqui. A primeira é o main axis align. Então, o main axis align, por que main? Porque é na estrutura que ele está. Então, ele é de cima para baixo. Então, é o main. O main é de cima para baixo. Eu vou te explicar o porquê que eu estou explicando isso. Então, você tem aqui o main axis align, que eu quero que ele pegue space around, que ele pegue todo o espaço do meu container, né? do meu pai, que é o container de 200 por 200, e dê o mesmo espaço, dê o espaçamento que ele precisa para os filhos. Então você vai ver que todos os filhos estão com o mesmo espaço. Eu poderia colocar um space between, que ele vai deixar os espaços entre, os mesmos espaços entre os filhos, tá? Diferente do space around, que ele vai esticar o máximo que ele conseguir e deixar todos no mesmo tamanho de espaço, ok? E existe o main e existe o cross. O cross é o que? É o inverso, tá? Então, no cross axis align, ele vai pegar da esquerda para a direita, no caso da column. Então, da column, o main é de cima para baixo e o cross, que é o inverso dele, é da esquerda para a direita. Então, aqui eu posso colocar cross axis align end. Então, eu posso colocar ele no final do nosso container, tá? Deixa eu colocar aqui, cross axis align, start. Deixa eu só fazer o restart aqui da aplicação. Ele vai pegar. Ah, não vai pegar. Por quê? Porque ele está envolvendo todos eles aqui com o center. Eu vou remover aqui os centers aqui, porque o center está empurrando ele. Então agora vão ficar todos certinho, estão centralizados aqui. E agora o cross axis align, eu quero que ele vá lá para o final. Então cross axis align end. E veja que ele vai empurrar todo o meu texto lá para o final do container. Se eu colocasse start aqui, ele viria aqui para o comecinho, para o start, tá? E aí aqui tem N outras coisas. Mas você, stretched, por exemplo, ele vai esticar o máximo que ele pode ali, mas ele não vai centralizar ele. Para centralizar, eu preciso colocar ele como center, ok? Ele só empurra. Se eu tivesse outros componentes, ele iria empurrar para lá. Então, o center centralizou, deu aquele mesmo comportamento que eu colocasse o center aqui. Então, isso que você tem que tomar cuidado, porque se você mudou o comportamento de um componente aqui embaixo, às vezes você mudando o pai não vai atender o filho, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, end, vão todos lá para o canto. Só que nesse primeiro aqui, eu envolver ele com o center, veja o que vai acontecer. Esse cara aqui vai assumir a posição sobre esse, tá? Então você tem que tomar cuidado com essas estruturas, tá? Mas assim, componentes e layouts dentro do Flutter é isso, é testar, é entender e testar. Tá? Então aqui você já entendeu o que você tem que colocar. Eu queria colocar um container com 200 por 200 e 3 componentes dentro dele. O primeiro eu quero centralizado, os outros 2 eu quero para o lado direito. Então foi dessa forma que eu montei isso. E em Flutter você tem N formas de fazer as coisas, tá? Tome cuidado com quando você for fazer alguma coisa. Às vezes você faz de um jeito, um coleguinha seu do lado faz de outro, e os dois chegam no mesmo resultado. Tem que ver qual chega no melhor resultado, certo? Se eu quero esses dois para o lado direito, esse aqui para o centro, e eu mandar esses dois ficar lá do lado direito, eu não preciso disso. Eu posso simplesmente colocar um cross aqui como end e só mudar o cara que eu quero. Então você vê, tem algumas estratégias que você pode utilizar aí. Ok? Então esse é o primeiro cara que a gente viu aqui. E dentro dele, por exemplo, eu poderia colocar aqui no final, no último elemento, um outro elemento filho que seria o row. O que é o row? O row é aqueles componentes aonde, vou colocar aqui, ó, test row. Test row. É o componente que vai fazer da esquerda para a direita. Tá vendo aqui, ó? Então ele montou, deixa eu aumentar esse cara aqui com 400, só para ficar maiorzão para você entender. Ó. Então pegou o primeiro, pegou o segundo. E aí a mesma coisa eu posso fazer. Eu faço que o main axis align. Então o main axis align vai ser space around. Então agora ele pegou quem é o main do row? É da esquerda para a direita. Tá? E aí o cross eu posso colocar end. O que ele vai fazer? Ele vai grudar ele na linha aqui embaixo. Tá? Opa! Não grudou porque ele não tem o espaço para colocar aqui. Né? Então ele não grudou por causa disso. Vamos ver aqui, colocar eles no centro.
O centro ele já tá, né? Eu não tenho como mexer nesse cara, mas o cross seria de cima para baixo. Então eu poderia movimentar ele aqui. Deixa eu aumentar aqui o espaço, vamos ver isso aqui. Voltou para 400. É que esse cara aqui de cima está empurrando. Então pensa assim, o row segue a mesma estrutura, só que o inverso, certo? Então se um é de cima para baixo, o outro é da esquerda para a direita. Ok? Então, dessa forma que você estrutura o seu layout e você vai estruturando isso. Eu te garanto que você entendendo esses elementos, o container, os columns e rows e o text e center, esses mais simples, você consegue montar pelo menos 60, 70% das suas telas. Tá? Você não precisa de muito mais coisa para conseguir montar essa tela. Lógico, tem algumas outras, né? Por exemplo, aqui eu poderia colocar um espaço entre esse teste e esse teste 2 aqui, ó. Tem um espaço pré-definido, só que poderia colocar aqui que eu quero que ele tenha um sized box, que aí é um cara para eu defino um tamanho que ele não é nada, ele só simplesmente estica. Então eu coloquei entre esses dois um tamanho de 50 pixels, tá? Então ele não é bem pixels, mas pensa como se fosse pixel. Então ele esticou o tamanho do nosso cara, tá? Então, tem essas manhas que você consegue fazer. Aqui eu poderia colocar um container, igual eu coloquei ali em cima? Também. Container funcionaria da mesma forma, tá? Mas por que eu vou usar o container se eu só quero ganhar um espaço? Certo? Se eu só quero ganhar um espaço, eu tenho um componente específico, o sized box. Então eu quero ganhar um espaço entre esse cara. Então, eu coloco o tamanho de 8, posso também colocar um widget. Então nesse cara aqui, ó, no text row, o primeiro eu posso colocar aqui um widget de 100. E veja que ele vai pegar todo o espaço de 8, né? Não, vou colocar o widget aqui. Opa. Widget de 100. Então, ó, eu estou esticando, então eu quero que entre os dois tenham 100, tenha um componente com tamanho de 100 aqui, tá? Então eu consigo fazer isso dessa forma, beleza? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês para iniciar essa estrutura toda é essa questão dos containers, tá? E um detalhe bem importante, a gente viu só um stateless widget. O que seria um stateless widget? Seria aquele componente estático, eu não mudo nada. Eu poderia colocar isso aqui numa variável? Poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, string nome igual a Rodrigo Raman, certo? Então, isso aqui ficaria como nome, ok? Legal. Aí aqui, dentro do nosso primeiro cara, que é esse center aqui, que está centralizado lá no meio, eu posso colocar um botão aqui, tá? Vou colocar um widget onde ele pode ser clicável, ok? Então, esse cara aqui, em vez de ser um text, vai ser um cara que chama flat button. Tá? O flat button tem um filho que vai ser text. Nada mais é do que um botão simples, um texto, um botão que não tem as bordinhas, não tem nada. A gente tem outros tipos de botão que tem isso, como o raised button ou o material button e tudo mais. Tem outros caras. O flat button é aquele botão flat, bem simples mesmo, ok? E ele tem obrigatoriedade de ter um método chamado onPressed. Então, quando ele for clicado, ó, veja que ele tem um clique. Quando ele for clicado, ele vai chamar esse onPressed aqui, ok? Então, esse cara aqui, eu poderia falar, eu quero mudar o nome para, em vez de Rodrigo, vou lá teste 123. 123. Ou 222. Beleza. Vou clicar aqui e veja, não aconteceu nada com a minha tela. Não mudou nada. Agora eu vou mudar aqui, fazer o hot reload, fazer rodar novamente o build. Então, ó, veja o que aconteceu, ó, teste 1, 2, 3, blá, 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 blá. Então, ele alterou. Por que ele alterou no hot reload? Quando eu aperto o botãozinho do raio aqui, que é o hot reload, ele executa novamente a parte do build. E por isso que ele recompilou o projeto. Então, dessa forma aqui, eu não consigo, com esse tipo de componente stateless, ele é um componente estático. Ele não pode mudar, ele não vai ser alterado, ok? Para eu ter um controle para poder fazer isso aqui funcionar, vamos dizer assim, com o botão, eu teria que transformar esse elemento aqui em um outro cara. Tá? E esse cara se chama Stateful Component, Stateful Widget. Tá? A estrutura, eu vou criar uma nova página aqui. Vai ser home2 page
.dart, ok? E aí a gente vai criar o nosso stateful component. A estrutura do stateful component ele é o quê? Uma classe com o nome da classe, home2page, ok? Para ele ser um componente, ele precisa estender a alguém. Quem ele vai estender? Um stateful widget, ok? O stateful widget, ele obrigatoriamente me pede para que eu implemente um método que se chama createState, tá? O que o createState é? Deixa eu só criar createState aqui dessa forma, tá? Só para vocês entenderem. O createState, ele é o quê? Ele, dentro do ciclo de vida de um stateful component, quando o widget entende que esse cara é um stateful component, ele obrigatoriamente, o primeiro método que ele executa é esse cara, o createState. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai ser o estado da nossa aplicação. O que é estado? É todo aquele elemento ou aquela variável aonde a gente quer que seja alterada. Tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer. E como é que é a estrutura de um estado? Eu tenho que criar uma nova classe, tá? Onde a classe vai ser o nome da minha classe, do minha página, o 2page state, ok? Isso aqui é um padrão que extends state, tá? E aqui o cara que eu tenho que passar é o home2page, ok? Então, dessa forma, eu já montei o meu estado. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que implementar o método build, que é aquele método que a gente viu lá no stateless component, ok? E aí, aqui no create state, eu tenho que retornar quem? O meu estado. Quem é o meu estado? home2page. Certo? Esse é o page state, né? Que esse é o meu estado. Page state. E aí eu tenho que retornar quem? A instância do meu home2page state. Ok? Veja que essa é a estrutura do nosso componente. Ok? Aí você fala, pô, Amão, mas aí é muita coisa para eu decorar, né? Eu tenho que decorar tudo isso? Não, você não precisa decorar tudo isso. Você pode muito bem simplesmente fazer isso aqui. Tem um atalho no VS Code que chama STF, que é um snippet. Ele vai falar Flutter Stateful Widget e ele já vai criar toda essa estrutura para você. Você só dá o nome Home Page 2 ou Home 2 Page, né, que a gente tinha colocado. Home 2 Page. Isso aqui já vai ser o suficiente. Se você tiver instalado a minha extensão que eu falei lá, você pode falar FUSTF. O que ela vai criar? Ela já vai criar com o nome do seu arquivo, ok? Ele não pega número, porque número nem deveria existir dentro do nome da página. Home 2, por exemplo, tá? Não é interessante, mas eu vou deixar aqui só para não ficar quebrado, ok? Então, home2page state, e ele já criou aqui. E com o meu plugin que eu criei, eu já criei ele com a estrutura base, um scaffold, que é o nosso andaime, o app bar e uma column, certo? Eu vou copiar agora a parte desse cara aqui, ó, a nossa alteração. Então, eu vou ter um atributo aqui como nome, certo? E na nossa app bar, nós temos aqui o nome, certo? Dentro aqui do nosso body, eu vou ver ele com uma column. Vou colocar aqui um texto, text, alterando estado, ok? E vou colocar aqui um flat button, aonde o texto, o filho vai ser um text e vai ser alterando nome, ok? E no onPressed dele, nós vamos alterar o nome. Nome igual alterado para Rodrigo Raman 2 com stateful, ok? Então, eu mudei lá o Rodrigo Raman por tudo isso aqui. Como eu não vou ensinar para vocês hoje a parte de navegação, para não ficar muito grande, aqui dentro do nosso main, eu vou trocar minha home page pela home2page. Só isso para ir para aquela página lá. Vou restartar a aplicação aqui e nós vamos carregou aquela página que a gente tem. O botão que a gente fez, alterando estado, está aqui em cima, certo? Então, vamos alterando estado, não, desculpa, alterando o nome, que é esse botão, é o botão aqui. Vamos clicar nele e, opa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Vamos ver o hot reload? Ele alterou. Mas o que aconteceu? Para o Flutter identificar que esse componente aqui ele está sujo
Sujo, ele quer dizer com o quê? Com sujo. Ele quer dizer que foi alterado. Então, o nome dele foi alterado. Então, se ele foi alterado, ele precisa remontar esse cara aqui, tá? Então, ele precisa remontar essa página, porque houve uma alteração dentro do meu estado. Então, para eu fazer isso, aqui dentro do meu nome, por exemplo, eu tenho o state, o método state, a classe state me disponibiliza um cara que chama setState. Então, tudo que acontecer dentro desse cara aqui, ele já vai identificar que ele precisa remontar o método. Então, na hora que eu executar esse setState, o Flutter vai entender que ele tem que rebuildar a tela, ok? Então, vamos restartar aqui, restartou nossa aplicação, vou colocar aqui, alterar nome. E veja que automaticamente agora, sem eu precisar apertar nenhum botão de hot reload, as coisas começaram a funcionar. Já alterou o nosso título aqui para esse nomezão que a gente colocou aqui. Tá? Então, basicamente, essas são as duas estruturas. Essa aula já está ficando muito grande, então eu vou parar por aqui. Depois, na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho mais o ciclo de vida do Stateful Component, porque o Stateful Component tem alguns métodos que ele chama. O principal, que é o que a gente vai ver, é o Initial State. Tá? O initial state é o cara onde a gente tem que fazer, ele é executado antes de buildar a tela, então a gente pode fazer algumas coisas, mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe na nossa próxima aula, para essa aula não ficar muito grande, já está quase com 40 minutos, então eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a diferença básica entre um stateless component e um stateful component. Então, stateless components, ele não pode ser alterado, ele não será alterado, ele é um componente imutável, ele entra na estrutura de imutabilidade, então você tenha isso na cabeça, tá? O stateful component, ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Mas ele te ajuda, ele te dá essa possibilidade de alteração de estado. Certo? Então eu posso criar aqui um atributo com uma variável e quando eu trocar essa variável, automaticamente minha tela vai ser printada novamente, vai ser buildada novamente e aí essa alteração vai acontecer, ok? Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a gente aqui no canal. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo no Dart Week, tá? Então ele vai acontecer no dia 28 de setembro a 2 de outubro. Então não vai perder, porque eu tô com um conteúdo bem legal para você aprender muito nessa semana, tá bom? Então por hoje era isso. Valeu, até a próxima.